Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para uma investigação e a gente chegou aqui, achou que a casa estava mais de pé, mas caiu muita coisa devido a muito tempo que a gente levou para vir, por isso não podemos voltar. Teve uns probleminha na estrada, um trânsito, e a gente acabou chegando à noite. Eu não queria chegar à noite porque aqui em volta tem matagal e a gente ficou cismado. Aí cheguei ali e falei pro Theo, será que a gente entra ou não, Porque a gente ia ter que enfrentar mais um matagalzinho baixo, matagal para entrar, mas em volta são matagais grandes, a gente ficou com medo. Mas vamos pedir a proteção do nosso Deus, que Deus nos ilumine, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal, para que nenhum mal venha nos tocar, venha se aproximar de nós, Porque a gente tem que fazer a investigação, nós já estamos aqui, demoramos e agora que estamos aqui, vou contar para vocês aqui o relato, para a gente fazer a investigação. Vou tentar resumir, gente, porque a gente não quer ficar muito tempo aqui, tá bom? A mulher era casada, era muito rica, o marido dela muito rico, e ela tinha 2 filhos, tinha um com 14 anos e um com 16. O mais novo, de 14 anos, ficou doente, veio a falecer e ela ficou só com o filho de 16. Dali um ano, o esposo dela também faleceu. Então o filho dela, 17 anos, e ela que cuidou, ela que colocou para estudar, ela que fez tudo, sozinha. Tinha muito dinheiro, mas sentia falta do esposo, não quis casar novamente, tinha medo de casar novamente, por causa do filho também, que podia prejudicar o filho, então ela cuidou do filho com o maior carinho. Então ela formou o filho, advogado, e o filho cresceu, e depois o filho simplesmente quis tirá-la de dentro de casa e colocou num asilo, porque disse que ela estava muito mal, ela não estava falando coisa com coisa, que ela estava com demência, e conseguiu internar ela. E ele queria ficar sozinho, não queria mais cuidar da mãe, porque a mãe viu que a mãe já estava velhinha, e ele não estava mais afim de cuidar da mãe dele. Ele se casou, tinha os filhos dele, a esposa dele, e não queria de jeito nenhum cuidar da mãe, porque ele morava na casa da mãe, porque a mãe era rica e era um casarão, uma mansão, porque o marido dela deixou ela muito bem de dinheiro, muito bem mesmo. E ele vivia pedindo para ela assinar as coisas, ela não assinava de jeito nenhum, ele queria que assinasse, porque assim, a metade que ele havia pegado, ele já tinha bagunçado tudo, e depois ele se casou, e daí ele queria acabar com tudo que tinha, porque já tinha acabado com a parte do pai dele, e ela ainda ficou muito bem. E aí, queria que ele assinasse, de qualquer maneira. E queria que ela assinasse, mas ela nunca assinou nada. Ele ia lá no asilo, que eles mandavam ir lá visitar, ia lá visitar. Ela se falava que ela estava bem, que podia ser levada para casa, porque ela estava muito bem. Ela até ajudava a cuidar das outras pessoas que estavam lá, das pessoas de idade. E ele falava que não, que quando ela chegava em casa, ela ficava revoltada. Aí ela resolveu armar, junto com a enfermeira, de fugir do asilo. Porque ela falou, eu tenho dinheiro e eu posso fugir daqui. Então ela fugiu do asilo. A enfermeira ajudou ela deu um bom dinheiro para a enfermeira e ela fugiu. E ela veio procurar o padrinho do filho dela que era falecido. Viu? Não falei para você? Na hora que eu entrei sem máscara? Não pode entrar nas casas sem máscara. Mesmo que na hora que eu chego, tem que colocar. Dá pra ver, voando assim, sujeirinho. Poeira. E ela procurou ele e falou assim que queria um lugar para ficar, e que o filho nunca descobrisse onde ela estava. Então ele arrumou essa casinha para ela. Ele falou assim, eu tenho uma casinha lá no sítio, a senhora pode ficar lá. E ela veio ficar aqui na casinha e o filho não encontrava ela de jeito nenhum. Falou que ela fugiu e ela sumiu. E ele falou, onde, alguma coisa aconteceu com a minha mãe. Será que ela já morreu, alguma coisa assim? E ficou procurando ela, anos procurando ela.
Só que ele não tinha direito à herança enquanto a mãe não tivesse ali atestado de óbito que ela havia falecido ou outra coisa, né? Porque ela tinha desaparecido, mas ela mexia com a conta no banco. Então, onde ela estava? Então, ele sabia que ela estava pegando, porque assim, para contar que estava desaparecido, então não podia mexer com a conta do banco. Então, ela havia mexido com a conta no banco. Porque ela se mantinha aqui do dinheiro que o marido dela deixou. Só que ela tinha muito mais, né? Ela tinha aquela casa que ela morava, que era uma mansão que ele estava morando. Ela tinha dinheiro no banco e ela tinha ainda as casas que ele recebia o aluguel. Então ela estava se virando com o dinheirinho que ela tinha no banco, porque ela não podia ir lá, né, onde tinha as casas de aluguel, nada. Ela resolveu fazer isso para que o filho dela esquecesse dela, que ela não queria viver no asilo. Ela queria ter a casinha dela, o cantinho dela. E ela até queria comprar uma casinha, né, que o dinheiro dela só dava para comprar uma casa pequena. Mas aí esse compadre dela falou assim, não, a senhora pode ficar morando lá, tem a casinha lá, a senhora pode morar lá e eu posso ajudar a senhora. Ela falou, não preciso, vocês sabem que eu tenho dinheiro no banco que meu marido me deixou e se eu tiver lugar para morar eu posso viver muito bem. E ela vivia bem aqui, porque ela tinha o dinheiro dela. Só que o filho dela, aí ela combinou assim com o compadre dela. Quando eu falecer, quando chegar a minha vez, se eu, né, vocês estiverem por aqui, eu estiver morando aqui ainda, vocês procuram meu filho, tá? E entrega esse envelope para ele. Né? Entrega o envelope para ele e vocês têm que ir no meu advogado. Porque o advogado sabia onde ela estava, mas fingia demência, né? Porque ela estava pagando ele, então sabia que ela estava viva, que ela estava movimentando as coisas. E ele queria, assim, dar um fim na mãe dele para ele pegar logo aquela mansão ser dele e tudo ser dele, né? Um filho, gente, é um filho. E ela ficava escondida para que ele não encontrasse ela. E ela começou a ficar doente, né? Passando mal. E ela foi no hospital e ficou, fez exame, fez tudo, não deu nada. E ela, não tenho nada, né? E ela... Um dia, como eles moravam perto, né, porque aqui era a casinha que não estava sendo ocupada, que arrumou para ela, mas era uma casinha bem confortável, mas é que ela já caiu, né, então não dá para ver direito. Mas já caiu bastante, a gente só está aqui num canto dela, ainda que tem uma parede. E ela vivia muito bem aqui, daí ele veio visitar ela, e quando chegou, porque ela tinha ficado doente no hospital, então ele vinha todo dia ver, e quando ele chegou aqui, ela estava caída, né, com um pedaço de bolo na boca e parece que ela tinha feito um bolo e acabou, quando ela foi comer o bolo, ela teve um infarto e acabou, foi fulminante, né? Ela acabou falecendo. E disse que ela pedia muito, que ela não queria mais viver. Ele disse que ele cansou de falar para ela, nunca fala isso. E ela falava, não, eu tô cansada já, né? Mas claro que eu não vou fazer isso, mas tô cansada de ficar aqui e eu queria muito partir. E aí, quando ele chegou, que viu ela desse jeito... Então chamou a polícia, chamou tudo, né? Chamou aqueles, como é que fala, amor, lá SAMU? SAMU, né? Não era SAMU que falava, não, acho que é ambulância, né, amor? Ambulância, chamou e fizeram de tudo, né? Porque assim, tinha que fazer certinho porque estava no terreno dele. Aí ele contou tudo que havia acontecido, tudo que ela contou para ele, que o filho estava fazendo com ela, que o filho internou e que ela precisava de ajuda. Ela ficou muito bem aqui, ela deixou uma carta linda para ele, agradecendo, falando assim que ele era um anjo na vida dela, por ter deixado ela viver os últimos dias da vida dela feliz aqui. Porque senão ela tinha que viver o resto da vida dela num asilo, sendo que ela tinha muito dinheiro. E aí ela deixou a herança dela, que ela possuía, deixou no nome dele, pedindo para ele abrir uma casa de repouso, aonde as pessoas que não podia pagar, vivesse bem lá. E que ele pudesse cuidar. Deixou uma missão bem, né, difícil para ele, mas assim, porque ele não imaginava isso, mas diz que ele, por ser uma pessoa boa, ele ficou muito feliz e ele fez isso, né. Ele pegou o dinheiro que ela deixou, o filho se desesperou, porque eles tiveram que vender a mansão, o filho acabou em nada.
Porque ele já tinha acabado com a metade que o pai dele deixou. E ele queria que a mãe dele falecesse para ele herdar, só que daí a mãe dele não deixou para ele. A mãe dele deixou para abrir essa casa de repouso na responsabilidade do compadre dela, que ela não queria deixar para o filho dela. Então, só que o que a gente não consegue entender, por ela ser uma pessoa boa, por ela ter sofrido e por ela ter deixado um ato bom, que eles falam que o espírito dela aparece aqui, porque a gente não sabe. E muita gente já viu ela na janela, diz que ela desbruçada aqui na janela, como ela sempre fazia desbruçada aqui na janela, olhando lá fora, né, porque tem uma paisagem bonita, e ela estava desbruçada na janela e grita, ouvia gritos. Ela estava gritando na janela. Quem viu quase infartou. Então, essa mulher que morou aqui, que me convidou para vir aqui, ela é uma senhora já. Ela disse que era nova ainda quando ela vinha subindo e ela já tinha falecido e ela escutou o grito na janela e ela olhou e viu a mulher. Ela falou, Rose, eu quase infartei. Quase infartei, eu não tinha voz, eu não tinha nada, porque eu vi ela certinho, ela gritou, como se ela quisesse ajuda. E eu sei que tem muito tempo, só que eu assistindo seus vídeos, eu pensei, será que ela está lá? Ela não merece estar lá. Então, se você pudesse lá ajudar. Eu demorei para vir, gente, porque é difícil, não é fácil para nós. Mas a gente está aqui, eu acho que tudo é no tempo certo, no momento certo, né? Apesar que chegamos aqui, ficamos com medo, porque já está escuro, mas temos que enfrentar nossos medos, né? E confiar que Deus está nos protegendo de todo mal. Então, a gente vai passar o K2 aqui, e se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui e oferecer ajuda. Se não for o espírito dessa mulher, for outro espírito, a gente vai ajudar do mesmo jeito. Mas a moça que me convidou, uma senhora já, né? Não é moça, é senhora já. Mas é que ela tem uma voz, eu falei para ela assim, que ela tem uma voz de uma menina nova. E ela já tem 70 e poucos anos, gente, mas a voz dela, quando eu conversei com ela, eu achei que ela era nova. E assim, pensei que ela tinha aí seus 25 anos. Mas não, ela tem mais de 70 anos, é uma voz assim meiga, sabe? Aí eu falei para ela que ela tem voz de moça, né? Por isso que eu falei moça. Ela falou assim, que foi ela que ela viu na janela. E o grito, ela não entendeu, por isso que ela ficou com medo. E ela nunca mais passou por aqui. Então, a gente vai passar o K2 agora e dando presença já vamos fazer um Spirit Box, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Ligar o K2. Isso é abelha, amor? É. Meu Uma Deus. abelha e o outro é um besouro. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós entramos aqui. Essa janela aí, né? Ainda tem resto das coisas aí ainda. Se tiver presença... Gente, meu... Não sei não. Ai, a luz da câmera lá dentro do vidro e eu... Meu O Deus, reflexo, né? o reflexo é... Ó, tá dando sinal, amor. Vamos pegar os aparelhos? E já vamos iniciar aqui, né? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim, que voz de mulher. É. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com a Anja Mentora para lhe ajudar. Hã? Valmira? É Valmira o seu nome?
Você é a mulher que faleceu aqui? Que o filho abandonou num asilo e você acabou sofrendo um infarto e faleceu aqui nessa casa? Nossa, amor, que é isso? Parece ser uma abelha. Parece. Bateu no meu rosto, amor. Besouro. Sim. É um besouro. Ah, agora eu tô com medo. Por causa das luzes, gente, tá vendo os bichos do mato. Dona Valmira, a gente ficou sabendo que você acabou vindo morar nessa casa, né, com a ajuda de um padre seu, né, que era padrinho do filho seu que faleceu, que era muito amigo do seu marido, e que ele arrumou essa casa para a senhora morar, porque a senhora fugiu do asilo, devido ao seu filho querer que a senhora morasse lá no asilo. Isso é verdade? Sim. Sim. Meu Deus, gente, tem um baita de um bicho voando É um aqui. besouro. E parece que é 2 besouros. Ó. Então é verdade. Essas coisas tiram a atenção da gente, gente. Desculpa mesmo, tá? Mas é que tem medo de bater no olho da gente, machucar, né? E aí fica pior. Dona Valmira, o seu filho, que você criou, que você cuidou, né? Praticamente sozinha, né? Não quis mais a senhora, acabou colocando a senhora num asilo. E a senhora veio morar aqui, né? Como a senhora disse, quem te ajudou foi o seu compadre. E dizem que antes de falecer, a senhora foi no advogado, a senhora deixou uma carta, a senhora deixou um envelope, aonde deixava todas as coisas suas para esse compadre cuidar e colocar uma casa de repouso, né, de idoso, para as pessoas que não tinham condições viver ali. Porque a senhora achou melhor investir o seu dinheiro assim do que deixar seu dinheiro para o seu filho. Isso confere, é verdade? É que a gente tem que saber certinho se tudo que foi relatado para nós é verdade. Foi isso que aconteceu com a senhora? Foi. Viu? Eu sinto muito, né? Pelo ocorrido, né? Então a senhora deixou tudo, não deixou nada no nome do seu filho. Não deixou nada. Não deixou. E por que motivo a senhora ficou aqui? Né? Porque uma pessoa tão boa, por que a senhora ficou aqui? Errei. Todo mundo erra, né? Tem um erro. A senhora acha que errou porque a senhora não deixou nada para o seu filho? Você deveria ter deixado alguma coisa? Desculpa perguntar, assim, a invasão, né, de perguntar isso. Poderia só deixar a senhora falar que errou. Mas eu queria saber se a senhora está falando sobre isso. Por não ter deixado nada para o seu filho. É isso? Entendi. Então a senhora deveria ter deixado pelo menos alguma coisa para ele, né? Por mais que a senhora passou por tudo isso, a senhora amava seu filho, né? Amava. O povo fala que a senhora aparece na janela gritando. Eles escutam gritos quando olha, vê a senhora na janela, vê o vulto, né? De uma pessoa na janela parecido com a senhora. É a senhora mesmo? A senhora consegue se materializar, aparecer para as pessoas aqui nessa janela? Sim. Sim. E a senhora grita por que a senhora grita?
Ajuda. A senhora quer ajuda para sair desse local. Ficar aqui não é bom, né? Talvez a senhora tenha falecido no momento em que a senhora estava arrependida, que a senhora ia fazer alguma coisa pelo seu filho, ou estava sofrendo por causa do seu filho, talvez até infartou de tanto sofrer por causa do seu filho. A gente não sabe, né, se é isso. Não sei se a senhora sabe. E foi isso, ela falou. Foi isso. Nossa, amor, esse bicho, né? Parece que caiu no chão e fica andando que nem gente. Misericórdia. Ele voa por todo lado aqui, ó. Não é só um. Nós estamos aqui hoje para ajudar a senhora, né? E perguntar para a senhora se arrepende de não ter deixado nada para o seu filho, se ela tem arrependimento disso, arrependimento de alguma coisa errada. A senhora se arrepende? Sim. Viu? Ela se arrepende. Talvez seja por isso que a senhora ficou aqui. A senhora consegue lembrar o ano que a senhora ficou aqui, né? O ano que a senhora desencarnou, para que a gente saiba quantos anos tem tudo isso. Não sei. Não sei, ela falou, né, amor? Ela não sabe. Ela não sabe, tadinha. E a gente também não pode ficar forçando, né, gente? Porque é tão complicado isso. Eu sinto muito, dona Valquíria. Eu sinto muito mesmo, tá? Pelo que aconteceu com a senhora na sua vida, por a senhora ter falecido aqui sem seu filho, né? Por todas essas coisas. O seu marido era um marido bom para a senhora? Era. O seu filho de 14 anos que faleceu, ele faleceu, foi doença? Foi. Foi. E a senhora se apegou a esse filho? A senhora não sabe o porquê que esse seu filho virou assim a cabeça? Quando o seu marido faleceu, o seu filho, né, que a senhora ficou cuidando dele, ele era assim? Ele era um menino frio? Um menino que não ligava para a senhora? Não. Então, depois, com o passar do tempo, é que ele foi ficando assim. Sim. Sim. Eu sinto muito por tudo. Mas o importante é que nós estamos aqui hoje para ajudar a senhora, tá? E a senhora se arrependeu, né? Se a senhora quiser pedir perdão, para que a gente possa continuar te ajudando. Adeus. Isso, para Deus. Filho, para Deus, para o filho. E também perdoar tudo que seu filho fez também, né? Para a senhora perdoa? Sim. Sim, ela perdoa. Desculpa, eu queria fazer mais uma perguntinha, assim, se quando a senhora estava no asilo, esse asilo era pago? Assim, o seu filho pagava esse asilo ou era um asilo de pessoas que não tinham onde ficar? Eu gostaria muito de saber se seu filho colocou a senhora num asilo que ele pagava. Sim. Sim. Ah, por isso que a senhora teve essa ideia de colocar um asilo para as pessoas que não podiam pagar. Porque a senhora era bem tratada nesse asilo?
Não, ela não era bem tratada. Minha nossa, a gente ficou sabendo que uma enfermeira te ajudou a sair de lá. Paguei. A senhora pagou ela. Então, por causa de dinheiro que ela ajudou, senão ela não tinha ajudado. A senhora era presa lá dentro? Não tinha como sair? Era presa? Era. Ah, entendi. E essa enfermeira só ajudou porque a senhora pagou ela. Aí que a gente está entendendo como que é. Desculpa pela pergunta, né? É uma curiosidade minha. Mas eu peço desculpa porque a gente quer entender, assim, o porquê que a senhora fugiu, né? E essa enfermeira, na verdade, não ajudou. A senhora pagou ela e ela conseguiu tirar a senhora de lá. É isso que a gente queria saber. O importante é que agora a senhora vai sair desse lugar, tá bom? Nós vamos deixar para a senhora um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para a senhora que está aqui na escuridão, tá? Eu posso deixar? É só um símbolo, eu posso deixar? Sim. Sim. Então nós vamos deixar, tá? Nós vamos fazer uma oração para ajudar a senhora e deixar a água e a vela. A senhora consegue ver o anjo e a mentora aqui ao nosso lado? Tem uns bichos aqui que tá fazendo barulho demais, né, amor? Tira atenção. Não sei, tá voando uns bichos grandes aqui, né? Sim. Isso, e são eles que vão encaminhar a senhora, tá bom? Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Segue o seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela e fazer a oração, tá bom? Esse é o seu caminho, dona Valmira. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a dona Valmira, né? Tadinha, ela estava aqui sofrendo, porque ela se arrependeu até, né, de não ter dado a herança para o filho dela, pelo menos um pouco da herança, né? Mas ela fez um ato bom, só que parece que ela tinha um sentimento de culpa, de alguma coisa que deu errado. Ela amava o filho dela e ela, no fundo do coração dela, ela queria deixar alguma coisa para o filho dela. E por não ter deixado, ela ficou mal e acabou ficando aqui sofrendo. Olha que é uma mãe, né? Por mais que ela queria ser justa por que estava acontecendo, pelo que o filho dela fez com ela, eu acho que ela se sentiu no direito de... Talvez ela estava com raiva também, então isso não é bom, né? De todo jeito, eu acho que o que a gente planta, a gente colhe. Ele plantou e colheu. Então a gente não tem que fazer com as próprias mãos. Apesar dela saber que ele ia jogar todo o dinheiro fora e ela fez um ato bom, mas ficou amargurada. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Dona Valmira? Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar. Se a Dona Valmira conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora. Que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.